Oi, gente, só avisando aqui no começo desse vídeo que não precisa compartilhar ele, não precisa fazer toda uma divulgação, mas esse é um vídeo que eu queria que existisse no meu canal por uma questão de respeito e de homenagem a uma das obras de arte mais influentes na minha vida. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. E bom, mesmo se esse vídeo fosse atingir apenas 2 pessoas, eu ainda ia estar influenciando alguém. Ainda mais se majoritariamente o público do meu canal é pré-adolescente. Então, de todo modo, galera, eu só queria deixar claro aqui que fiquem em casa, que isso não é brincadeira. Fiquem em casa e não escutem o presidente. Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, eu quando comecei a escrever esse roteiro, eu nem fazia ideia de como eu iria começar. Porque em todos esses 4 anos que esse desenho faz parte da minha vida, talvez eu nunca tenha parado pra pensar em como isso iria acabar. Steven Universo é o desenho da Cartoon que mais me chamava a atenção. Eu não gostava muito do personagem Steven, tendo em vista que ele era só um garoto de 12 anos como qualquer outro, só que com poderes mágicos. Talvez isso faça ele não ser igual aos outros, mas enfim. Quando eu olhava para algum episódio random batido na Cartoon, nada me chamava atenção nele, porém a Pérola, a Ametista e principalmente a Garnet passavam aquela atmosfera muito badass, de personagens fortes e engraçados, que sempre foi o que mais me encantou naquele desenho. Principalmente o fato da maioria das protagonistas serem representações de mulheres fortes e cheias de personalidade, e que apesar disso, não eram caricatas nem genéricas. Cada personagem de Steven Universo é tão vivo, é tão orgânico e é tão único que é impossível não ver o desenho como um pioneiro desse estilo. Que estilo exatamente? Então, é um pouco triste na realidade ter de caracterizar a simples, boa e velha representatividade como algo tão único e raro hoje em dia, ao ponto de colocar em um estilo. Digo, a Rebecca Sugar é um gênio. Eu já afirmei alguns anos atrás que se tivesse um gênio da lâmpada na minha frente pedindo para eu dizer uma pessoa que eu gostaria de conhecer em toda a minha vida, com certeza seria ela. A Rebecca é uma fonte de inspiração muito forte pra mim. Ela foi a primeira mulher a dirigir e roteirizar um desenho na Cartoon, na época, porque depois ela se assumiu no binário. De todo modo, apesar disso, é interessante pensar como que na realidade ela nunca quis nada disso. Ela nunca quis ser esse símbolo de mudança, de algo revolucionário. Dá pra ver nas entrevistas dela como que ela leva a obra como algo leve, e ela espera que tratem assim também. Claro que na medida do possível, deixando a gente bem perturbado com algumas teorias. Isso eu adoro. Mas ela realmente nunca quis ser esse símbolo todo. Ela só era uma pessoa que queria dar vida à obra dela, de modo que muitas pessoas pudessem assistir, fazer um protagonista do gênero masculino, sem heteronormatividade, sem masculinidade tóxica, sem preconceitos. Isso deveria ser completamente normal em qualquer obra. O Steven era apenas uma criança quando tudo começou, sendo ele mesmo. E era interessante ver o choque de realidades, essa alteridade que era presente. Quando, por exemplo, o Steven não entendia por que o Lars se sentia tão nervoso com o grupo de descolados, e por que ele achava tão necessário ter a aprovação deles. E essa necessidade de se reafirmar por meio dos outros que o Lars sentia, e de toda a sua insegurança que provavelmente surgiram por influências externas, e que formaram esse personagem inseguro que é o Lars Barriga, é tão vivo como o que o Steven não consegue entender por que ele age assim. É lindo, porque mostra como ele sempre viveu entendendo que ele deve ser como ele é, e não como as pessoas acham que um homem/garoto deve ser. E esses assuntos sempre são tratados com muita leveza e delicadeza. E eu acho esse um ponto muito lindo da série. Voltando à nossa linha de raciocínio do começo, quando eu fiz a minha primeira música sobre Steven Universo, era pra ser uma cantiga bobinha pra escutar de vez em quando e lembrar do clima gostoso que o desenho tinha. Todas as minhas músicas sobre a Siu eram sempre de coração, nunca por nenhum outro motivo. Pode até pensar que pelas views, mas além de que todos os meus raps de SEO levaram copy por base licenciada, eu só comecei a monetizar meu canal em 2018, sendo que eu posto rap de SEO desde 2016. Mas enfim, o que criou meu laço com o desenho, com toda certeza, foi o episódio Mais Forte Que Você, Stronger Than You. Eu sei que é clichê, me deixa. Mas de verdade, eu tava passando por uma época de descobrimento naquele ano, e por mais que pareça ser fácil se assumir hoje em dia, é muito difícil toda a questão da aceitação no começo, e foi justamente naquela época que eu vi esse episódio. E não, o que me fez criar esse laço não foi a Garnet descendo o sarrafo na Jasper, se bem que aquilo foi perfeito, mas sim a cena em que a Ruby e a Safira se reencontraram. E mano, nada nunca vai ser suficiente pra descrever essa cena. Ruby!
Machucaram você? Não, eu estou bem. Machucaram você? E quem se importa? Eu me importo. Steven, obrigada. Garnet! Eu tenho certeza que eu quase chorei pondo isso na edição. Aquela cena foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha medíocre existência. Eu entrei em completo choque, foi quando eu percebi que aquela era a minha bandeira, aquela era a minha luta. E não tem a ver sobre discurso, sobre sexualidade, também tem a ver, mas eu tô falando da minha interpretação e da minha experiência. E não era sobre isso, era sobre algo mais. Eu não sei explicar, eu me via naquela cena de um modo incrível. E eu sei que vai ter muita gente pra dizer que elas são gems, forma de luz, sem gênero. Mas você tem que ser muito limitado pra não ver o que a Rebecca defendeu e sacrificou pra pôr isso no desenho. Ignorar o que essa cena representa é como dar um tapa na cara da Rebecca, ignorar o tanto que ela se esforçou pra pôr isso no ar. O tanto que ela foi criticada por simplesmente defender a existência da nossa mãe de 3 olhos. Mas pulando isso, foi a partir daquele momento que esse desenho se tornou tudo pra mim. E sempre foi sobre isso, sobre essa conexão, sobre essa importância, sobre tudo que aquele desenho representava pra mim e todos os sentimentos que ele me proporcionou. Quando eu assisti Steven pela primeira vez, eu tinha 13 anos. E eu digo que eu não me importaria nem um pouco de ter visto esse desenho mais cedo na minha infância. Eu nem consigo imaginar quantas crianças pelo mundo inteiro se sentiram melhores consigo mesmos, com tudo que esse desenho ensinou, com tudo que ele mostrou, com o quanto ele nos fez ser pessoas mais empáticas umas com as outras. E eu nunca vou conseguir, em uma música, com algumas estrofes, transmitir o quanto que eu sou grata de ser a rapper de Steven Universo. Sim, eu tenho esse subtítulo. Uma vez eu tava pela capital com a minha mãe, uma garota me parou na rua e me perguntou se eu era a Mikasa dos raps de Steven. E pode parecer cringe ou engraçado, mas aquele momento foi absolutamente tudo pra mim. Imaginar que milhões de pessoas no Brasil já escutaram minha voz, e a maioria delas foi por meio de uma música desse desenho bobo da Cartoon. É surreal pensar que eu sou referência brasileira de algo que é tão importante pra mim. E eu não me importo. Eu sou a rapper de Steven Universo mesmo, dane-se, eu tenho orgulho disso. E eu sei como é algo muito nosso, porque mesmo que os outros tentem fazer igual, o que faz os meus sons serem meio únicos é porque eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que abordar, eu sei o que toca a gente de verdade, eu faço parte do fandom, eu sou um de vocês. E não porque eu faço isso por view, eu faço porque eu amo esse desenho. Eu não me arrependo de absolutamente nenhum som que eu fiz em todos esses anos. Os raps de SU não vão acabar, porque o sentimento que eu tenho por esse desenho ainda vai perdurar muito. E eu ainda transbordo de ideias e de sons pra fazer. Porém, eu achei muito necessário vir aqui pra dar esse adeus formal e agradecer a todos que me acompanharam e continuam acompanhando, a todos que me ajudaram nessa jornada com o canal, obrigada a todo mundo e obrigada a essa obra incrível que foi responsável pelos meus gritos, choros, risos mais sinceros e felizes que eu já dei em toda a minha vida. SRS, Dali Cartoon, quiser colar com nós, é uma parceriazinha assim, né? Devo confessar que eu não iria achar ruim. Enfim, galera, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse é um vídeo muito diferente. É porque eu não queria fazer uma música, como eu falei no meio do vídeo, eu não iria me sentir confortável dando um adeus tão curto, tão comprimido como esse. Eu acho que falar um pouco da minha interpretação desse desenho e o que ele representa pra mim era a forma mais correta de dar adeus pra ele. E de verdade, galera, obrigado por todo mundo que ainda tá por aqui. E eu ainda não superei, ainda não caiu a ficha que esse desenho acabou. Sério, Steven é uma coisa muito importante pra mim. E quando eu chegar a 100k, eu vou fazer uma tatuagem de Steven Universo. Sim, eu vou fazer, eu tô dizendo que eu vou fazer. Mas enfim, um beijão pra todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Se você quiser dar like pra ajudar o canal, pode dar like. Se você quiser compartilhar com algum amigo pra ver esse vídeo, etc e tal, estaremos no aguardo. Adeus, Steven Universe.